É uma cápsula e nós vamos falar sobre o IBGE paralelo que o Postman está criando lá, né? O Postman fez várias mudanças no IBGE e está comprometendo a integralidade do Instituto. Parece que os funcionários não estão satisfeitos com isso não, né? O Postman sempre foi muito polêmico, porque ele sempre teve aquela ideia do ativismo estatístico, né? Vamos fazer os números trabalharem para a gente, temos que dar um jeito dos números elogiarem o Lula a qualquer custo e coisa e tal. Na verdade, sempre foi feito nesses institutos brasileiros todos, sempre estiveram a favor da esquerda, sempre trabalharam nesse sentido, mas o Postman é aquela coisa realmente de perder totalmente o controle, né? Só que parece que até os funcionários do IBGE estão reclamando. Vamos entender o que é essa história de IBGE paralelo aqui. Essa notícia foi sugerida por Dolinho, anarco-espiritualista, agora uso microsunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Márcio Postman, vocês sabem, é o presidente do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto grande, tem um monte de gente que trabalha lá e é responsável, entre outras coisas, por fazer o censo brasileiro e também realizar uma série de pesquisas e indicadores e índices da economia brasileira. Então é um instituto importante porque muitas das políticas públicas feitas no Brasil são feitas com base no índice gerado no IBGE, né? E eu não preciso explicar para vocês, aliás, eu fiz até um vídeo sobre isso, falando sobre a China, que começa a dar problema quando você não consegue confiar mais nas estatísticas, quando os números que são gerados, sempre teve, tá? Estatística um pouquinho tendenciosa, piorando para um lado, piorando para o outro, né? Quando é o Bolsonaro, o pessoal tende a dar uma piorada na coisa, quando é o Lula, dá uma melhorada, dá uma maquiada nos números, sempre teve isso. O problema é que se isso começa a ficar muito grande, você começa a perder o controle. Isso é parte do problema do cálculo econômico, né? Enfim, a China está vivendo muito isso, porque ninguém confia mais nas estatísticas da China. Aqui no Brasil também, cada vez menos pessoas estão confiando nesses resultados do IBGE, principalmente com a indicação do Postman, porque o Postman é um cara conhecido por advogar essas ideias, dizer que os números têm que trabalhar para a glória socialista do Brasil, né? E esse tipo de coisa. O que ninguém esperava é que os próprios funcionários do IBGE também iriam brigar. Mas entenda, eles estão brigando por motivos diferentes, tá? Não é que eles sejam contra o Postman ou contra a manipulação de números, não é nada disso. Eles estão brigando porque o Postman, por exemplo, exigiu que eles voltassem ao trabalho presencial. Sabe por que o Postman quer que eles voltem ao trabalho presencial? Porque eles vão contratar um monte de novos funcionários públicos, né? Vocês sabem, né? O Lula fez aí um concurso unificado, vai contratar mais um monte de funcionário público e coisa e tal, uma despesa enorme para o país, mais um peso para todos nós carregarmos das costas, sem nenhuma utilidade por muito tempo, esses funcionários públicos que vão entrar no IBGE. E qual que é o problema que o pessoal tem? Vão chegar os funcionários novos, e vão estar em salas vazias, porque o pessoal está todo mundo trabalhando desde a época da pandemia em home office. Então ninguém do IBGE vai mais trabalhar no prédio do IBGE. E agora o Postman quer que o pessoal vá para o prédio do IBGE para treinar os funcionários novos que estão entrando agora. Vocês entenderam o tamanho do problema? A briga dos funcionários do IBGE aqui é justamente porque eles não querem trabalho presencial. É o que eu falo para vocês, trabalho presencial realmente... O trabalho remoto é muito melhor, em todos os sentidos, não tenha dúvida nenhuma, né? E é lógico, desde a pandemia, muita gente passou a trabalhar remotamente, inclusive muito funcionário público. E aí, agora, essa é a situação. Eles querem que os funcionários voltem a trabalhar, os funcionários não querem voltar a trabalhar. É lógico, a crítica que eles estão fazendo é a outra coisa. Eles dizem que o Postman está tomando decisões sem consultar os funcionários e coisa e tal. Aqui, ó. Servidores do IBGE alertam para risco institucional e pedem diálogo com Postman. Aí falam que ele não está tendo, que é a Executiva Nacional da ACIBGE, que é a Associação de Funcionários do IBGE, entende que a crise enfrentada pela instituição só chegou nesse grau de gravidade devido à reiterada recusa por parte do presidente de estabelecer qualquer canal de diálogo e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, o que eles estão criticando aqui é, de fato, o fato de terem que trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar, o pessoal quer receber salário sem trabalhar, é isso daí mesmo, né? Agora,
O que eles estão apontando é que um dos planos do Márcio Porchmann é criar o IBGE Plus, que é uma fundação privada que seria de propriedade do IBGE, né? Como fundação privada, ela pode receber doações, pode ser contratada para fazer pesquisas. Então, ou seja, a ideia do Porchmann é que essa fundação poderia, por exemplo, fazer pesquisas eleitorais, né? Seria uma fundação parceira do IBGE ou filha do IBGE. O IBGE hoje em dia, por ser uma estatal, justamente por ser alguém focado nos indicadores econômicos do país, não pode entrar, por exemplo, em medição de audiência de televisão, ou pesquisa eleitoral, ou pesquisa de qualquer tipo que seja. A ideia dele é justamente criar essa empresa, né, essa fundação privada que faria esse tipo de pesquisa. E qual que é o problema que os funcionários apontam nessa história toda aqui, né? É que o nome do IBGE está ali, né? Ou seja, o instituto que faz as pesquisas supostamente mais importantes para o país, para todo o planejamento econômico do país, de repente começa a fazer pesquisa eleitoral, já pensou? Eu não estou dizendo que vai fazer isso não, tá? Por enquanto, o Porchmann só está querendo criar essa instituição na visão dele para receber dinheiro de pesquisa, de ONGs, de não sei o que lá, de coisas, de entidades externas. O medo dos funcionários é que justamente essa instituição comece a fazer negócio com ONGs, com partidos políticos, com não sei o que lá, com não sei o que lá, e na hora de fazer pesquisas nessa instituição, o nome do IBGE acabe comprometido nessa história. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa história, né? Ou seja, o que eles estão falando são essas duas coisas que eles estão reclamando aqui, ó. A construção de uma fundação de direito privado e uma possível reforma do estatuto do IBGE, e também a questão do retorno ao trabalho presencial, né? Então eles reclamam aqui da criação sigilosa dessa fundação IBGE+, a reformulação do estatuto do IBGE, as viagens excessivas do Porchmann num cenário de escassez de recursos e as mudanças recentes relativas ao regime de trabalho dos funcionários. Regime de trabalho dos funcionários, ou seja, voltar ao trabalho presencial, é isso que eles estão reclamando, né? Então essa é a reclamação dos funcionários. E procede esse tipo de problema? Olha só, eu não sei se procede ou não procede, tá? O problema que eu acho é que a própria presença do Porchmann no IBGE já tira a credibilidade do Instituto no final das contas. Não precisa criar o IBGE Plus ou o que quer que seja que ele está fazendo ali, né? Até porque o pessoal está falando isso, né? Não se sabe muita coisa sobre como vai funcionar essa instituição, né? Imagina-se que ela vai receber aporte de capitais de outros lugares. E aí, é lógico aqui, ó, ele rebateu isso, falou que não, que essas acusações de autoritarismo são infundadas e que eu mando aqui mesmo e foda-se, mas que é tudo infundado isso daí, enfim, ele está falando aqui, está defendendo o lado dele, né? O Estatuto da Fundação IBGE Plus, por exemplo, prevê a possibilidade de parcerias, acordos, contratos em convênios com órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros. Ou seja, o pessoal daria dinheiro para esse IBGE Plus. E aí, o outro ponto dessa história, vamos supor, por hipótese, que existe uma empresa no Brasil que teria um interesse muito grande em que determinado índice do IBGE fosse mais um pouquinho para cá do que para lá. E vamos supor que essa empresa fizesse uma doação muito poupuda para o IBGE Plus, para uma pesquisa na área de, sei lá, de sexo dos mosquitos, né? Uma coisa que não interessa para ninguém, mas doa dinheiro, botou dinheiro lá, o pessoal faz a pesquisa toda séria, bota os mosquitos para transar e coisa e tal, faz a pesquisa toda ali, né? Quem garante que no final das contas esse dinheiro não está sendo usado para comprar um resultado de um outro número dentro do IBGE, né? Isso é um problema. E esse problema fica pior ainda quando você entende que o IBGE, o Porchmann, nessa crise interna do IBGE, ele participou de um evento em Moscou e encontros na China. Estava passeando em lugares que são ditaduras, que justamente falsificam seus números o tempo todo, né? Ninguém mais leva a sério os números da Rússia também, porque a Rússia está inventando números o tempo todo. O cara tá lá para aprender com esse pessoal. Ou pode ser ainda pior. Ele pode estar indo lá para vender esses serviços. Da mesma forma que pode ser interesse para uma empresa brasileira que determinado indicador do IBGE deu um número 2 ao invés do número 3, sei lá, estou dando um exemplo hipotético aqui, pode ser interesse da China,
que determinados números do IBGE mudem de figura, porque isso ajudaria a China de alguma forma. Não sei, dá para imaginar um monte de coisa, né? E como é que a China faria isso? De novo, faria um aporte, como ele falou aqui, ó. Isso permite um acordo, um contrato, um convênio com a China para aportar dinheiro no IBGE Plus e coisa e tal, e com isso dar dinheiro para o IBGE. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Praticamente o Postman, que já tinha inventado o negócio de que números não importam muito, o que importa é o comunismo, agora ele criou o balcão de negócio dos números do IBGE. Vai pagar quanto? Quem quer pagar mais? Quem pagar mais leva um número. Olha que coisa maravilhosa, hein? Vai ficar lindo isso, cara. Eu tô achando bacana essa história aqui dos empregados do IBGE, né? É o IBGE paralelo do Postman. Vai dar muito certo, cara. Esse governo Lula, é o que eu falo para vocês, é maravilha atrás de maravilha. Para nós anarcocapitalistas é ótimo, o governo está desmanchando no ar, cara. Quem vai acreditar em número? Eu já não acredito em número do IBGE. Quem vai acreditar depois desse balcão de negócios dos números do IBGE aí, do IBGE Plus, que ele está criando, o IBGE paralelo do Postman, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.